amigos da TVL, está começando o Meia Hora Esportiva. A partir de agora vamos falar do jogo do Blumenau, que venceu no sábado à tarde em Blumenau a Caçadorense por 2-0, na sequência do Campeonato Catarinense da Série B. Também vamos falar do Clube Atlético Metropolitano, que fez sua segunda partida na Série D do Brasileiro, a primeira fora de casa, e acabou perdendo a invencibilidade. Foi derrotado pelo Londrina no Estádio do Café por 1-0. Tivemos sequência do Campeonato Brasileiro da Série A, com muitos gols. Foi uma pancada em cada catarinense nesse final de semana. Inclusive na Série B, o Avaí fez a festa na Arena Joinville em cima do Jack. E nós teremos hoje também a sequência da Liga Nacional, com destaque para o jogo do Blumenau contra a equipe do São Paulo, né? A ADR, que representa Blumenau, em Bauru, às 7h30 da noite. Bom, no programa de hoje, tenho o prazer de receber o goleiro do Blumenau, o Maurício. Prazer tê-lo aqui no Meia Hora, Maurício. Prazer é meu. Tranquilo, tudo certo. Você, Dodô, também jogador volante, segundo volante do Blumenau, né? Sim, sim. Obrigado pelo convite. Acho que a gente veio acompanhando aí a torcida aí, né? Eles estão nos acompanhando nos jogos e eu tenho certeza que nós vamos conseguir os nossos objetivos. Vamos apresentar, né? Porque esse time do Blumenau foi montado em cima da hora, pouco tempo para o Casca trabalhar, montar. Você veio da onde, Dodô? Eu vim de São Paulo, natural de São Paulo. Tive agora uma passagem agora no começo do ano no estadual, estava no Penarol do Amazonas. E recebi o convite e hoje estou defendendo a camisa do Beck. Já conhecia o treinador, alguém aqui? Não, acho que me indicaram pro Casca e tive essa possibilidade, esse prazer de estar agora trabalhando com ele. Você chegou a jogar na estreia lá em Tubarão contra o Ercílio naquele empate 0-0, né? Sim, joguei, acho que todo o elenco fez uma boa estreia, né? Acho que fora de casa. Acho que agora a gente tem um passo longo aí para nessa caminhada do Beck aí, a primeira divisão. Maurício, você é natural da onde? Sou natural do Paraná, né? Comecei minha carreira lá, em clubes do interior do Paraná. Esse ano disputei o Catarinense aqui pelo Juventus. Nós tivemos uma felicidade no campeonato, né? Fomos rebaixados, mas a convite do Casca aí, que acompanhou alguns jogos nossos lá em Jaraguá, tive a oportunidade de vir defender o Beck. Agora, são jogadores de diferentes cidades, de origens, né, bem variadas. Fica difícil para entrosar, não só para trabalhar, mas sabe, aquela coisa de grupo que é preciso de um tempo para se ambientar na cidade e coisa. Eu acho que o mais difícil foi por falta de tempo, né? Como o Blumenau estava com a vaga a princípio era o trabalho para a terceira divisão, né? Assim que ganhou a vaga na segunda, a gente teve pouco tempo de trabalho, né? E o entrosamento, ele é natural, só vem com o tempo, né? Então, a maior dificuldade mesmo foi a falta de tempo para esse trabalho. Então, essa vitória contra a Caçadorense no sábado já dá aquele alívio, né? Para o trabalho e para a sequência dos jogos. Sim, com certeza dá. Ainda mais dentro de casa, junto do nosso torcedor. Acho que muitos questionaram que não foi um grande jogo, acho que do Beck, né? Mas acho que a gente tem que ressaltar o que a gente acabou de dizer, né? Acho que teve pouco tempo de trabalho e acho que pelo pouco tempo de trabalho, acho que as coisas vão fluir naturalmente. Vamos conferir a rodada 2 da segunda divisão do futebol de Santa Catarina, os seus jogos e respectivos resultados. O Tubarão venceu o Guarani, o jogo que foi disputado na quarta-feira lá no estádio de Vila Oficinas, em Tubarão. Aqui em Blumenau, no SESI, Blumenau venceu com 2 gols do Anderson e Juí a Caçadorense, 2-0. O Concórdia, do Agenor Piscina, fez 7-1 no Porto. Jogando no estádio Roberto Garcia, em Camboriú 3, Ercílio Luz 2. E no Vidal Ramos Júnior, na cidade de Lages, o Canoinha surpreendeu e venceu o Inter por 1-0. Um resultado que não estava na conta, né, rapaziada? Eu acho que o Inter, né, ele fez um plantel muito forte, né, investiu bastante. É um resultado surpreendente, mas a gente sabe que dentro da competição não tem time bobo. E vai ser sempre jogos difíceis, assim como o Canoinha surpreendeu o Inter lá, outras equipes podem ser surpreendidas. A gente espera que não aconteça com a gente, né? Mas o futebol tem dessas coisas. Pois é, você conhece mais aqui do futebol de Santa Catarina, não é o teu caso, né, Dodô? Você agora que está começando a conhecer os clubes e... Exatamente. É um jogo, aqui é um futebol mais de pegada, né? Exatamente, mas já tive, né, conversando com alguns companheiros, é uma divisão que é muito disputada, com grandes jogadores, e esperamos aí, né? Acho que conseguiu nossos objetivos. A gente tem tudo aí no começo de um trabalho que está sendo bem feito
e esperamos conseguir o nosso objetivo maior, que é o acesso. Você faz a função de segundo volante, né? Sim, segundo volante. Ali entre o meio e o volante mesmo, saindo mais para o jogo. Ali na frente do Amaral. Isso, exatamente. Pois é. Agora, a classificação, depois de completados os jogos da segunda rodada, a classificação da segunda divisão em Santa Catarina tem o Concórdia líder. 2 jogos, 2 vitórias, fazendo inclusive um belo saldo de gols. Blumenau, Tubarão, Canoinhas dividem o segundo lugar com 4 pontos. Sempre é bom lembrar que só sobem os 2 primeiros colocados, o campeão e vice. O Internacional, Camboriú e o Guarani estão com 3 pontos. Ercílio Luz 1, Caçadorense e Porto nenhum. O último colocado cai para a divisão de acesso. Vocês falavam há pouco aí do investimento do Internacional. O Blumenau tem a sua tradição, né, o seu histórico no futebol de Santa Catarina. Tem o Concórdia, que está sendo bem montado e mostra o bom trabalho do Agenor Pitinin. O Ercílio Luz, que é o time em atividade mais antigo, o clube mais antigo do estado. E tem os aventureiros aí, né? O que vocês esperam desse campeonato difícil, equilibrado? Eu colocaria aí mais 2 fortes candidatos, né? Que é o Camboriú, que fez um forte plantel também, e a equipe do Guarani, que disputando 2 competições fortes, pode vir muito forte também. O Guarani que montou um time e disputa paralelamente a Série D do Brasileiro, né? Exatamente. E os 2 que caíram ano passado, que estavam até o ano passado na Série A do Catarinense, né? Pra você ver como que o campeonato ele é muito disputado. Acho que citamos aí praticamente 6 a 7 equipes que vão brigar, né, por esse acesso. Então, é um campeonato muito disputado, que acho que é um começo ainda, né? Acho que não tem favorito ainda, mas é um começo de um longo campeonato. Pois é. Agora o jogo contra a Caçadorense. Maurício, você foi um espectador privilegiado, porque fizesse pouca coisa no jogo. Né? Pois é, a gente sempre espera que seria bom que fosse sempre assim, Só né? cobrar tiro de meta. Né? Mas a gente sabe que não é assim, né? Que em determinados jogos do campeonato a gente vai ser bem mais exigido. Mas nessa partida especificamente tive pouco trabalho, algumas bolas lançadas nas quais tive que antecipar algumas jogadas, mas pouca coisa. O importante é que a nossa postura defensiva a gente cumpriu bem o que o Casca pediu. Né? Agora, o árbitro da partida, o Leandro Messina Peroni, marcou um pênalti no primeiro tempo, que no meu entendimento não foi, né, em favor do Blumenau, que o Clênio cobrou praticamente lá na piscina do Sérgio. O que aconteceu? Nós estávamos falando aqui em tiro de meta, ele cobrou pênalti como se fosse um tiro de meta, né? Ele até falou, né, que a gente treinou com uma bola, né, e na partida a gente recebeu outra bola, né. Isso atrapalha um pouco, mas aquilo ali acontece, só quem está ali dentro que vai bater, que erra, né, não acontece. O Clênio teve esse pênalti perdido, mas ele ajudou muito a nossa equipe durante a partida, né? O lance do segundo pênalti, se o cara não tira o chute dele com a mão, faz uma defesa, ele tinha feito o gol. E no segundo gol ele também escorou para o Ijuí, então acho que o Clênio foi importantíssimo para essa nossa vitória. Pois também. O segundo pênalti, e que foi convertido pelo Anderson Ijuí a 19 do segundo tempo, foi marcado por Gianluca Peroni de Vasconcelos. Foi o Bandeira quem marcou o pênalti, e curioso, porque o Hugo foi expulso na interpretação do juiz, como se ele tivesse colocado a mão na bola, quando na verdade foi o zagueiro Piquet, né? Sim, na verdade sim, foi interpretação, né? O próprio árbitro não viu o lance. Sim, quem viu foi o Bandeira. Foi o Bandeira. Então exatamente ele se inverter ali na confusão, mas realmente foi pênalti. Sim, mas expulsou o jogador que na verdade não estava no lance. Ao contrário, né? Por isso a bronca do pessoal lá da Caçadorense, e com razão no primeiro pênalti, que de fato não foi. Agora, o Anderson, ele pediu a bola, até conversava depois do jogo, estava confiante, né? Foi lá, bateu bem, fez o gol. Ele vinha fazendo uma boa partida. Acho que ali dentro os jogadores se conhecem, sabem quem está melhor no momento para bater. E ele teve a personalidade de chegar ali, pegar a bola e chamar a responsabilidade de chegar e fazer o gol. Acho que naquele momento da partida que precisava, conseguimos fazer o gol. Foi onde acho que a equipe se soltou mais e conseguiu. Porque o gol e a expulsão de um jogador da Caçadorense abriu mais espaço. Até a entrada, eu acho, do Diego deu um pouquinho mais de toque de bola. O próprio Marcelinho, que é experiente ali no meio. Com um a mais ficou mais fácil para chegar ao segundo gol, se bem que demorou. Foi marcado o segundo a 46, né? O Diego realmente é um jogador de muita velocidade. Um jogador que, pelas beiradas do campo, ele dá muita confiança. Um jogador de muita velocidade. E acho que naquele momento, acho que o nosso treinador, o Casca, foi muito feliz em colocá-lo.
E foi onde que acho que abrangiu mais o campo e conseguimos ter mais posse de bola, bola longa em cima até do próprio Kleina. Então, acho que ali foi onde que a gente conseguiu, acho que, ter um domínio maior no jogo. Agora, em relação ao público, se esperava muito mais gente. 597 pagantes, 57 não pagantes, total 654 o público pagante no estádio do SESI. Você que conhece o futebol de Santa Catarina, imagino que, como nós, esperávamos mais gente, né? Até por tudo que já ouvi falar dessa torcida, né, pela força que ela tem, como ela é bastante numerosa, né, a gente esperava uma estreia dentro de casa um pouco mais, mas a gente sabe que torcedor também espera muito o time estar bem no campeonato, melhores jogos para poder acompanhar. Acho que com a nossa crescente dentro do campeonato, esse público vai aumentar bastante. 10.070 a arrecadação, olha, não sei se pagou a despesa, porque só a federação levou a metade, né? Então imagina toda a logística que é preciso para se montar, mais o aluguel do estádio do SESI, isso é claro, é assunto não para vocês jogadores, mas para a diretoria, mas eu acho que não tenho certeza, por conta da arrecadação do jogo com as despesas, o prejuízo foi grande. Bom, próxima rodada, todos os jogos marcados para quarta-feira. O Blumenau joga na cidade de Porto União, lá na divisa com o Paraná, bem próximo de União da Vitória. Não tem iluminação no estádio municipal, o jogo vai ser à tarde, 3h30, Porto e Blumenau. 20 horas em Palhoça, Guarani e Inter de Lages, que jogo, hein? Pelo menos promete. 8h30 da noite tem Tubarão e Camboriú no sul do estado, no norte Canoinhas e Concórdia e ainda em Videira, o jogo vai ser em Videira, Caçadorense e Hercílio Luz. O que vocês projetam para quarta-feira lá contra esse time que tomou uma pancada no final de semana do Concórdia 7-1? As pessoas vêm, né, acho que hoje a gente começamos a treinar e as pessoas, até alguns torcedores vêm falando aqui sobre a derrota, né, do Porto, mas acho que não vai ser um jogo fácil, não. Acho que essas equipes, assim, se tornam grandes, né? Contra grandes times se tornam grandes. Tentam fazer o seu melhor. E eu tenho certeza que a gente vai para Porto e vai ser uma batalha muito difícil. Não vamos achando que vai ser fácil, não. Que vai ser uma batalha muito difícil. Porque o Porto, na abertura, também tomou uma pancada em casa, né? Eles devem estar bem pressionados, né? E a gente sabe que cada jogo é uma história, né? Eu acho que o pensamento do grupo inteiro que vai ser um jogo de extrema dificuldade, mas a gente espera impor nosso ritmo, impor nosso futebol, para que a gente possa conseguir uma vitória aí fora de casa. Eu quero aproveitar para mandar um grande abraço nesse momento a todos aqueles que nos dão a honra da audiência, mas em especial hoje para a dona Ana Maria Beltrame Minosso, a minha mãe que nos visita, está na casa do meu irmão Leomir, da minha cunhada Magali. Então, dona Ana, um beijo, um grande abraço, obrigado pela poucas oportunidades que ela tem de acompanhar, então amanhã a gente tem sempre que mandar esse carinho todo especial, né? Feliz da vida aí com a visita aqui em Blumenau, ela que é lá de Nova Prata, no Rio Grande do Sul. Campeonato Brasileiro de Futebol. Tivemos rodada com muitos gols no final de semana. Acompanhe aí a rodada. Antes do Brasileiro, vamos à Copa do Brasil. É isso, né, Gustavo? Copa do Brasil primeiro, porque teremos rodada no meio de semana. Jogos de volta, ó. Novo Hamburgo e ABC. Jogo de volta. O primeiro jogo lá em Natal, o ABC ganhou de 1-0. O Vasco recebe a Ponte Preta. No jogo de ida, o Vasco ganhou de 2-0. Só que a Macaca agora está de técnico novo, o Guto Ferreira. Terceira fase, aí são jogos de ida. Na quarta-feira teremos Bragantino e São Paulo, Internacional e Ceará. Na quinta-feira, Coritiba e Paysandu, Londrina e Santos, lá no Estádio do Café, 21 horas da próxima quinta-feira. Agora sim, então, os jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. Tivemos a rodada realizada no final de semana. Santos 3, Chapecoense 0 na Vila Belmiro. No sul do estado, aqui em Santa Catarina, Criciúma 1, Vitória 3. O Cruzeiro meteu 5-0 no Figueirense, que reestreou o técnico Argel. O Bahia, com um frango do goleiro Marcelo Lomba, perdeu em casa para o Inter 1-0. Aí os jogos do domingo, Atlético 0, Fluminense 3, Sport 2, Atlético Mineiro 1, Corinthians 2, Palmeiras 0 no Clássico Paulista. O Goiás bateu o São Paulo por 2-1 na volta do Kaká, fez o gol de honra do São Paulo, mas perdeu o jogo. No Clássico Carioca, na volta de Luxemburgo, no comando do Flamengo, o Flamengo levou a melhor sobre o Botafogo, venceu por 1-0. O Grêmio perdeu em casa para o Coritiba do Celso Rotti por 3-2. Com o resultado, o técnico do Grêmio, né, Anderson
Moreira entregou o cargo, a diretoria aceitou e o Grêmio procura um técnico. O nome mais cotado é o de Tite. Só que o empresário Gilmar Veloz já adiantou que até o final do ano o Tite não treina ninguém. Então o Grêmio procura um treinador aí no mercado para assumir o posto deixado pelo Anderson Moreira. Nesses times aí de Série A, vocês têm alguém que se identifica ou não? Qual é o time, por exemplo, você, Dudu? Eu gosto muito do Palmeiras, né? Morar em São Paulo, por se identificar um pouco. Gosta ou é torcedor do Palmeiras? Eu sou um torcedor pelo futebol, bom futebol. Acho que a gente tem que torcer pelo bom futebol. Apesar do Palmeiras não vem vindo fazendo uma boa campanha no Brasileiro, mas acho que a gente torce pelo bom futebol sempre. Você, Maurício? Eu como paranaense, né, tento torcer pelos times ali do estado, ali, a situação do Curitiba não está nada fácil, né, mas aí uma vitória aí em cima do Grêmio, lá em Porto Alegre, tomara que dê forças, e o Atlético também, né, paranaense. A gente sempre espera que as equipes do Paraná façam boa campanha, que o Paraná também consiga subir da segunda divisão. Minha torcida mesmo é pelo meu estado. Então, vamos conferir a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A depois de realizada a 12ª rodada. O Cruzeiro dispara, né? 28 pontos, é o atual campeão do Brasil, tem um belo treinador, o Marcelo Oliveira. O Corinthians é o segundo, já está com 23 pontos. Fluminense e Internacional com 22 são os 4 primeiros, depois o Sport 21, Santos e Goiás com 20, São Paulo, Atlético do Paraná e Grêmio com 19, Atlético Mineiro 15, Palmeiras 13, Botafogo 12, Criciúma, Chapecoense e Vitória com 11. Lembrando que Chapecoense e Atlético têm um jogo pendente, essa partida será disputada no próximo dia 6 de agosto. E na zona de rebaixamento com 10, Coritiba e Flamengo, com 9 o Bahia, o Figueirense tem 7 pontos. É o lanterna desse Campeonato Brasileiro da Série A. Campeonato Brasileiro da Série B apresentou rodada no final de semana e já tem a próxima começando amanhã. Final de semana que eu digo sexta e sábado. O Joinville perdeu em casa para o Avaí, 1-0, foi o confronto catarinense. O Vasco ficou no 0-0 com a Ponte Preta nos jogos da 13ª rodada. Mas nós teremos já nesta terça-feira, 19 horas, Náutico e Casa. Também nesta terça-feira, Portuguesa e Oeste. Depois os jogos da sexta e do sábado, completando a 14ª rodada. O Joinville enfrenta o Bragantino fora de casa, o Vasco recebe o Paraná Clube e o Avaí enfrenta o Luverdense. A classificação da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol tem o Ceará tranquilo na frente, 27 pontos. América Mineiro, Joinville e Avaí são os 4 primeiros. Os dois aí na sequência no segundo lugar com 23 pontos. Essa é a situação. Inclusive o Paraná está na zona de rebaixamento, né? Com 13 pontos. Aí você que quer ver o bom futebol paranaense, né? Pois é, o Paraná começou mal a competição, né? A gente espera que ele tenha uma boa recuperação e possa chegar lá em cima na tabela. Pois é. E nós também vamos ter agora, no meio de semana, os jogos de volta da Taça Libertadores de América. Taça Libertadores de América sem nenhum brasileiro. Tivemos no início da competição 6 clubes que foram ficando pelo meio do caminho. Então, amanhã à noite, terça-feira, 21h15, no Estádio Centenário, em Montevideo, Uruguai, Defensor e Nacional. No jogo de ida no Paraguai, o Nacional venceu por 2-0. E o jogo em La Paz, na quarta-feira, 21h15, hora brasileira, o São Lourenço, do Papa Francisco, enfrenta o Bolívar. Um jogo disputado na Argentina, 5-0 para os argentinos do São Lourenço. O que tudo indica aí, o São Lourenço, né, vai fazer a final muito provavelmente com o Nacional, que fez o resultado de casa o primeiro jogo. Foi vencido pelo Nacional. Claro que pode ser revertido lá no Uruguai, mesmo com o Defensor jogando no Estádio Centenário e não no seu tradicional campo. Bom, vocês estão bem adaptados já na cidade. Tu já conhecias Blumenau, Dodona? Blumenau não. Blumenau já conhecia Joinville, outras cidades. Mas Blumenau é a primeira vez. Você já conhecia? Eu só conhecia de ter vindo jogar aqui contra o Metropolitano. Você já estava naquele time do Juventus há um bom tempo. Aliás, lá teve um problema sério de administrativo financeiro. Né? Foi no ano passado, né? Não nesse catarinense. No catarinense do ano passado a gente encontrou bastante dificuldade ali financeira e tal. Mas conseguimos livrar, né? Esse ano que a gente
não teve nenhum problema, a gente acabou sendo rebaixado. É coisa do futebol, né? Coisas que acontecem. Pois é, o Brusque fez uma bela campanha no primeiro turno e depois acabou sendo rebaixado, né? Foi o Brusque, acho que perdeu muito com a saída do Pingo, né? Pois é. O Pingo andou por lá no Juventus também? Andou também no Catarinense passado, foi quando ele saiu por causa dos problemas financeiros, né? A gente também fazia uma bela campanha. Depois que ele saiu, junto com a saída dele, com os problemas financeiros, a gente teve uma queda aí no campeonato. Né? Pois é, o Pingo esteve aqui em Blumenau no jogo vencido pelo Metropolitano, 3-2 sobre a equipe do Boa Vista. O Pingo estava lá na geral acompanhando o jogo e é um bom treinador que está no mercado. Né? O Pingo é um excelente treinador, ele junto com a sua comissão técnica, né, o auxiliar Bandoc, tem os seus preparadores físicos de confiança, preparador de goleiro também. Ele sempre monta bons times, né, sempre tem um bom trabalho, procura fazer seus times jogarem futebol bonito. Ele é um excelente treinador. E foi um grande jogador quando vestiu a camisa do Joinville, depois do Botafogo, no Grêmio também, né? Foi um jogador que marcou época. Bom, Campeonato Brasileiro da Série D. Nós tivemos rodada no final de semana, né, com os clubes aqui de Santa Catarina. Pelo grupo 8, no sábado em Saquarema, Boa Vista e Pelotas empataram em 0-0. Ontem em Londrina, o Londrina venceu o Metropolitano por 1-0, gol do Bruno Batata, cobrando pênalti no segundo tempo. Né? O Juninho acabou sendo expulso, o Metropolitano ficou boa parte do segundo tempo com 1 a menos em campo. Né? E a equipe da casa acabou empurrada pela sua torcida, próximo de 4 mil torcedores estiveram lá no Estádio do Café. O Londrina fez o dever de casa, venceu o Metropolitano. Nos jogos do grupo 7, o Guarani empatou em casa com o Maringá em 1-1 neste domingo. E nós tivemos ainda a vitória do Brasil diante da equipe. O Brasil de Pelotas jogou no final de semana e acabou vencendo Ituano por 2-1. Olha aí, a situação é a seguinte: no grupo 7, o Brasil é líder, tem 6 pontos, Guarani 4, Maringá 1, Ituano e Cabo Friense ainda não pontuaram na competição. No grupo 8, dividem a liderança Metropolitano e Londrina, 3 pontos. No saldo de gols, o Londrina acaba tendo 1 a mais do que o Metrô. O Pelotas tem 2, Penapolense 1 ponto, Boa Vista também 1 ponto. Esta é a situação dos grupos A7 a 8, onde estão os representantes do estado. Lembrando que no próximo final de semana, o Guarani folga, não joga na rodada. A exemplo do Metropolitano, que também vai folgar, não vai jogar no próximo final de semana, só volta no dia 9, lá em Penápolis, diante da Penapolense. Diferente do outro time da cidade, o Blumenau, que tem, como dissemos, o jogo lá na cidade de Porto União, diante do Porto. Viagem já nesta terça-feira, Maurício? A gente viaja terça, né? Concentra lá. E o jogo quarta-feira à tarde, né? A gente até a princípio ia ser à noite, mas como o estádio lá teve o problema da enchente, né? Aí foi transferido para outro estádio que não tem iluminação. Pra gente é melhor, né? Jogar à tarde, volta antes, chega aqui em casa mais cedo. O outro estádio era em outra cidade, União da Vitória. Quase praticamente junto, dividido, né? Parece que é dividido pela linha lá, do trem, né? Conhece bem ali. Eu nasci em Porto União, né? Eu moro ali perto, na cidade do Paraná ali perto, então são cidades próximas, quase que uma cidade só, né? Pois é. E o engraçado porque os jogos aconteciam em território paranaense, em União da Vitória, né? Pois e agora com esse problema da enchente veio para o lado de cá. O estádio aqui do Iguaçu, né? Não sei ainda se está em atividade, né? O Iguaçu lá de União da Vitória, mas o rio realmente é muito próximo do campo, então quando o rio sobe um pouco, ele entra totalmente dentro do estádio. Né? O mesmo problema em Caçador. O estádio acabou sendo alagado na enchente última lá em Caçador, e a Caçadorense jogou a primeira partida contra o Concórdia no Índio Condá, lá na Arena Condá em Chapecó, perdeu 1-0 para o Concórdia, e agora já o próximo jogo com o Hercílio Luz na quarta-feira vai ser em Videira. Aliás, uma série de jogos vão acontecer na cidade de Videira, o que dificulta para o time, né? Dificuldades financeiras e para qualquer um desses times da Série B. Aliás, qualquer clube que joga fora de casa, salvo um ou outro que tem torcida pelo Brasil afora da Série A. Mas eu vi o Luxemburgo ontem, depois do jogo, dizendo que, por exemplo, nesse momento em que o Flamengo está na zona de rebaixamento, não é hora de fazer jogo em Brasília, no Nordeste, só para agradar, como é que ele chamou, o torcedor de sanduíche, aquele que vai com a família para passear. Ele precisa do torcedor, da torcida organizada, para ajudar o time a respirar, sair da adversidade. Né? E não é diferente com os times também aqui do interior. Sim, acho que torcedor sempre faz a diferença, né? Acho que você estando do lado do seu torcedor, você se torna mais forte.
E eu acho que isso eu ia passar para você agora. Acho que a gente precisa do nosso torcedor. O torcedor do Beck precisa acompanhar o nosso time para que a gente possa crescer na competição, crescer numa competição tão forte como essa. Acho que a gente precisa do nosso torcedor do nosso lado. Com certeza, faz a diferença. Mesmo com 600 pessoas lá no SESI no sábado à tarde, o torcedor começou motivado, aí o time não correspondeu no primeiro tempo. Quando o time se soltou e começou a marcar os gols, vencer a partida, o torcedor voltou para jogar junto com o time. Né? O torcedor sempre quer ver, né, Ele é passional, um grande espetáculo. Né? Acho que é normal. O torcedor ele vai pagar seu ingresso, ele quer ver um grande espetáculo, mas muitas vezes não é dessa forma. Às vezes é um jogo truncado, um jogo difícil, como foi esse jogo que nós jogamos agora. Eu falei, Maurício, que era para ter mais gente, mas eu fui ver a súmula do jogo Boa Vista e Pelotas, sábado à tarde, lá em Saquarema, pela Série D. Sabe quantos pagantes estiveram lá? 59 pessoas. Nossa. Numa Série D, Campeonato Brasileiro. Aí a gente pega 1.600, 600 pessoas, no caso de vocês. Não sei, mas que Blumenau, uma região toda aí de 1 milhão de habitantes, cabe tranquilamente, tanto o Metropolitano como o Blumenau, ter bons públicos no estádio, né? Eu vi também um jogo aí do Botafogo, né, pela Série A, que teve 1.600 pagantes, então eu acho que o público está, até por meios de comunicação cada vez mais acessíveis a ver resultado de jogo, acompanhar a partida, ele está deixando um pouco de ir ao estádio, né, mas eu acho que a gente, aí no decorrer do campeonato, vai ter bons públicos aí no nosso estádio. Dudu, muito obrigado por estar aqui, sucesso aí com essa camisa do Blumenau. Obrigado, prazer estar aqui com vocês e um bom dia para vocês aí. Para você também, continue assim, com pouco trabalho em campo, porque quando o goleiro não é exigido, é sinal que lá na frente o pessoal dá conta e resolve a parada. Espero que continue assim, né, que a gente tenha um bom campeonato aí pela frente, um prazer estar aqui com vocês, uma boa tarde a todos. O goleiro Maurício e o volante Dudu do Blumenau estiveram conosco no Meia Hora. Eu quero dizer que nesta segunda-feira, 19h30, lá em Bauru, interior de São Paulo, a ADR, o futsal de Blumenau, estará em quadra para enfrentar o São Paulo na sequência da Liga Nacional. Você pode acompanhar esse jogo pela Rádio Blumenau com a Mauri Pereira, que está lá já no estado de São Paulo para transmitir esse jogo aqui para Blumenau, para o estado de Santa Catarina. Meus amigos, muito obrigado pela atenção dispensada até aqui. Te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. Vem aí o Rodrigo Vieira, ele vai apresentar o TVL Notícias. Você pode acompanhar o reprise do Meia Hora hoje às 19h15 e também às 23h30. A todos, um grande abraço, boa semana.